Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Olá, saudações a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos em nossa querida e amada COFA, Casa de Orações Francisco de Assis. Que nesse momento possamos estar em uma postura confortável, que possamos alinhar nossa mente e nosso coração com a espiritualidade superior e dessa forma possamos vibrar pelo nosso planeta, para que uma chuva de paz e de bênçãos inunde todo ele e possa cada vez mais iluminar as mentes dos nossos irmãos, que muitas vezes estão com medo, com frio, com fome, que se questionam, que levem paz para suas mentes, força e coragem para resistir todas as batalhas que eles precisam enfrentar. E nesse mesmo clima de paz, amor, possamos vibrar pelo nosso palestrante, Antônio Félix, que hoje irá proferir uma palestra com o tema Resistência ao Mal. Seja muito bem-vindo, Antônio. Olá a todos e todas, eu me chamo Antônio Félix e desejo inicialmente que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco nesse momento de reflexões e estudo. Eu quero inicialmente agradecer aos amigos da COFA pelo convite para realizarmos esse momento de estudos, em que a gente vai falar um pouco sobre o tema Resistência ao Mal, que está presente no livro Vinha de Luz, item 62. O livro é de autoria de Emmanuel e psicografado por nosso querido Chico Xavier. Vamos então começar as nossas reflexões pela leitura da mensagem e depois seguir procurando entender juntos quais as lições maravilhosas que Emmanuel tem para nos dizer à luz da doutrina espírita cristã. A mensagem diz o seguinte: Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 39. Os expoentes da má-fé costumam interpretar falsamente as palavras do Mestre com relação à resistência ao mal. Não determinava Jesus que os aprendizes se entregassem inermes às correntes destruidoras. Aconselhava a que nenhum discípulo retribuísse violência por violência. Enfrentar a crueldade com armas semelhantes seria perpetuar o ódio e a desregrada ambição no mundo. O bem é o único dissolvente do mal em todos os setores, revelando forças diferentes. Em razão disso, a atitude requisitada pelo crime jamais será a indiferença, e sim a do bem ativo, enérgico, renovador, vigilante e operoso. Em todas as épocas, os homens perpetraram erros graves, tentando reprimir a maldade, filha da ignorância, com a maldade, filha do cálculo. E as medidas infelizes, grande número de vezes, foram concretizadas em nome do próprio Cristo. Guerras, revoluções, assassínios, perseguições foram movimentados pelo homem, que assim presume cooperar com o céu. No entanto, os empreendimentos sombrios nada mais fizeram que acentuar a catástrofe da separação e da discórdia. Semelhantes revides sempre constituem pruridos de hegemonia indébita, do sectarismo pernicioso nos partidos políticos, nas escolas filosóficas e nas seitas religiosas, mas nunca a determinação de Jesus. Reconhecendo antecipadamente que a miopia espiritual das criaturas lhe desfiguraria as palavras, o mestre reforçou a conceituação, asseverando: Eu, porém, vos digo. O plano inferior adota padrões de resistência, reclamando olho por olho, dente por dente. Jesus, todavia, nos aconselha a defesa do perdão 70 vezes 7 em cada ofensa, com a bondade diligente, transformadora e sem fim. Eis então a mensagem do nosso querido Emmanuel,
que nos faz refletir, em essência, sobre a seguinte questão: qual será que deve ser a postura de nós, que nos intitulamos espíritas cristãos, diante dessa força que nada mais é do que a ausência do bem e que nós chamamos de mal? Como nós devemos agir? Como nós devemos nos portar diante do mal? Usualmente nós temos duas posturas com as quais nos relacionar diante do mal. De alguma forma nós podemos reagir com indiferença, ignorando as manifestações do mal, seja lá de que forma elas se manifestam no mundo e em nossas vidas, ou até mesmo, como Emmanuel mencionou, através da vingança, da reação também maligna, combatendo o mal com o mal e praticamente utilizando um combate, uma tentativa de neutralizar uma força que não é edificante, que não é produtiva, com outra igualmente menos produtiva. Ou seja, um combate de duas forças que acabam se neutralizando sem que qualquer resultado produtivo surta efeito. Como Emmanuel também mencionou, ao longo da história, nós percebemos que muitos movimentos acabaram, inclusive, tentando combater o mal com outro tipo de mal, utilizando-se até mesmo do nome de Jesus para isso. Uma tentativa de justificar os fins pelos meios. E nós percebemos pela mensagem de Emmanuel que essa é naturalmente uma postura equivocada. As duas posturas, na verdade, são equivocadas. Seja a indiferença diante do mal, seja a reativa diante do mal, reagir com o mal, utilizando-se de outro mal. Então nós vemos aí que existem essas duas possibilidades. Inclusive, é isso que leva muitas vezes a uma falsa interpretação das palavras do nosso mestre, como nós vemos em muitas outras passagens, Mas essa passagem em que Emmanuel extrai esse versículo de Mateus, em que Jesus nos convida a não resistir ao mal, muitas vezes esse trecho é interpretado de forma equivocada, justamente no sentido de fazer a gente pensar que não, como espíritas cristãos que somos, devemos reagir ao mal de forma passiva, sem opor qualquer resistência a essa força, porque nós somos pacíficos, somos passivos e por isso não vamos ter qualquer atitude perante uma força que não traz qualquer benefício. Então, muitas vezes as palavras do Cristo costumam ser interpretadas de forma equivocada e é por isso que o Espiritismo também veio cumprir o seu papel de esclarecer tudo aquilo que Jesus inicialmente propôs. Então existe esse grande problema, Mas, graças a Deus, temos o conhecimento e o esclarecimento para nos trazer o caminho correto a ser seguido, E nós sabemos naturalmente que Jesus não nos convida a essa atitude de inação, de não ação perante o mal, porque isso seria um completo contrassenso em relação a tudo aquilo que o Mestre nos ensinou. Jesus, em sua plena amorosidade, jamais poderia ter ensinado isso às criaturas, da mesma forma como nós vamos ver que ele não poderia ter ensinado que, se alguém bate em nossa face, devemos oferecer a outra, no sentido literal. Não é isso que Jesus vem naturalmente nos oferecer. Então, para que nós possamos entender melhor essa falsa interpretação da passagem do Cristo que nós estamos estudando aqui, essa questão de não resistir ao mal, nós vamos recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo, que no capítulo 12, que é um capítulo importantíssimo, inclusive, que tem tudo a ver com esses nossos estudos, no capítulo Amai os vossos inimigos, esse capítulo tem um item que se chama justamente Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. E é aí que nós vamos entender melhor o sentido dessa falsa interpretação das palavras do Cristo. E aí cabe uma nova leitura
dos versículos que Kardec destaca lá no livro para que nós possamos ampliar as nossas compreensões. E ele traz o seguinte, alguns versículos de Mateus também, em que Jesus diz: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser tomar emprestado de ti. Aí nós já temos algumas noções complementares do que é que Jesus quis nos dizer, na verdade, né, com essa questão da resistência ao mal. Inicialmente nós vemos que essa mensagem tem muito mais a ver com uma ação de justamente não ficar nessa inércia e ir além daquilo que nos é proposto enquanto espíritas cristãos, como nós vamos ver nas nossas reflexões. E aí, se nós relacionarmos os ensinamentos de Kardec, os ensinamentos que os espíritos nos trazem em O Evangelho segundo o Espiritismo, com aquilo que Emmanuel nos trouxe, nós vamos ver que existe uma harmonia perfeita entre esses conhecimentos. Vejamos. Emmanuel vai nos dizer, em um dos trechos das suas reflexões, que o plano inferior adota padrões de resistência, reclamando olho por olho, dente por dente. Nós sabemos, né, que nosso mundo material, nesse mundo em que a gente vive, na nossa terra de provas e expiações, é muito comum que diante do mal, quando nós não agimos com essa atitude de inércia, de não fazer nada diante do mal que se apresenta diante de nós, é comum que nós tomemos uma atitude de revide, de vingança, de contrapartida, porque já diz, né, aquele velho jargão que nós não devemos levar desaforo para casa, nós não devemos deixar que o outro nos viole com palavras, com atitudes malignas, digamos assim, ou com qualquer outra ação que remeta ao mal. Obviamente, né, Jesus sabiamente vai nos dizer, e o próprio Emmanuel também, que isso não significa que nós vamos ficar absolutamente inertes, sem um posicionamento calcado no bem cristão, no bem espírita. Por outro lado, não significa que nós vamos reagir de uma forma semelhante, como o Código de Hammurabi ensinou, em que cada ação maligna demanda uma ação maligna de igual valor. Não é essa a nossa atitude enquanto espíritas cristãos. Pelo contrário, devemos sempre retribuir o mal com o bem. E é por isso que Jesus nos ensina a apresentar a outra face quando uma de nossas faces é atingida. Significa, na verdade, apresentar o outro lado da moeda, a outra face. A face que mostra que, na verdade, o caminho correto para se rebater ao mal é o caminho do bem. Nunca, jamais alimente o mal com outro mal, porque isso desencadeia uma ação de retroalimentação, digamos assim. É preciso que o mal seja neutralizado, é preciso que ele seja anulado. E não existe como anular o mal agindo com outro mal. E isso está nas leis da natureza, é lei de ação e reação. Então, não é esse o caminho que o espírita cristão deve seguir. E ainda nos aprofundando sobre essas reflexões, sobre aquilo que Emmanuel chama de plano inferior, que nós podemos associar justamente às nossas tendências instintivas, mas também falar desse mundo material que eu mencionei, que é o mundo aqui da Terra, ainda de provas e expiações, em que nós estamos calcados no ego e em sentimentos primitivos. Kardec vai chamar também esse plano inferior daquilo que nós podemos associar com os preconceitos do mundo. São esses hábitos, são essas atitudes que o mundo material ainda nos incute.
da reatividade, de impor ao mal outro mal. Como eu falei, a questão de não levar o desaforo para casa. Esse mundo, na verdade, nos traz um ensinamento que cabe a nós, inclusive, enquanto espíritas cristãos, desconstruir pouco a pouco, porque isso não se coaduna, não corresponde aos ensinamentos espíritas e ensinamentos cristãos. Infelizmente, isso acaba acontecendo e Kardec nos diz com propriedade por que é que isso acontece. Nós, na verdade, acabamos nos calcando em uma suposta ideia de honra, em um ponto de honra, em que, na verdade, qualquer ofensa que o meu irmão me dirigir vai afetar a minha honra, vai ferir o meu orgulho. Então, nós ficamos suscetíveis naquilo que Kardec chama de suscetibilidade sombria. Então, por conta dessa ferida que a ofensa ou o mal que praticam contra mim gera no nosso orgulho ainda primitivo e associado ao ego, nós precisamos reagir, combater, para que de alguma forma nós nos sintamos satisfeitos e de mãos lavadas com o mal que nos desferiram. E naturalmente que a doutrina espírita não nos recomenda essa atitude de retribuir uma injúria com outra injúria. E muitas vezes esse orgulho faz com que nós nos sintamos covardes perante essa ofensa, caso nós não reajamos. É como se, na verdade, um eventual silêncio perante a ofensa, ou uma não atitude, ou um não revide, ou simplesmente dar a uma resposta grosseira, uma resposta educada e cordial, é como se isso fosse muitas vezes entendido pelo mundo, pelo paradigma material, como um sinal de covardia, de baixa coragem, quando na verdade a doutrina nos diz que não é isso, não é esse o caminho. Pelo contrário, toda vez que nós nos sentimos capacitados ou toda vez que nós agimos com essa altivez e com essa grandeza de retribuir o mal com o bem em qualquer dimensão, nós estamos nos elevando perante a nós mesmos, perante o Cristo, perante o Deus. Porque isso sim é um verdadeiro sinal de coragem. Covardia é justamente retribuir o mal com o mal, querer ferir o outro porque se foi ferido. Aquele que consegue não reagir, mas agir de forma positiva perante os revides, esse sim se engrandece e nós vamos ver por que isso acontece à luz do Espiritismo. E aí Kardec nos diz, e já adiantando o raciocínio, que as pessoas que costumam agir de forma ofensiva, no sentido de retribuir o mal com o mal, não se colocam sob aquilo que é uma das coisas mais importantes da doutrina espírita, que é o ponto de vista da nossa verdadeira natureza, que é a natureza espiritual. Nós somos espíritos imortais. Nunca podemos nos esquecer disso. É isso que somos. Nós não somos esses corpos que estão encarnados aqui na Terra, porque esses corpos estão vivendo uma experiência temporária de engrandecimento espiritual, de evolução espiritual, de passos graduais de construção de uma amorosidade à luz do Cristo e à luz do Espiritismo. Então, na verdade, nós não somos o aqui e o agora. Então é por isso que a doutrina nos convida à importância de refletir bem sobre essas atitudes que nós tomamos, sobre muitas vezes essa impulsividade que nos convida a mostrar os dentes para o irmão que nos ofende ou retribuir com ofensa a ofensa que vem de lá. Porque, na verdade, cada vez que nós nos portamos dessa forma, nós estamos construindo em nós valores que não se adequam com os princípios da doutrina espírita cristã que nós escolhemos seguir. Porque Jesus disse, como nós estamos estudando, não resistais ao mal, retribuir o mal com o bem. Se alguém lhe bater em uma face, apresenta a outra. Se alguém lhe pleitear a túnica, ofereça a capa. Se alguém quiser andar contigo 1 milha, vá 2.000. Ou seja, vá além daquilo que o mundo nos ensina. Jesus teve esse papel aqui na Terra, de inverter esse paradigma material ao qual nós ainda estamos ligados, acostumados e habituados, porque Jesus veio nos mostrar o paradigma espiritual. Não por acaso, esse trecho que Emmanuel está estudando com a gente está lá dentro do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo.
amai os vossos inimigos, que é uma das tarefas mais desafiadoras de todo espírita cristão e de todo ser humano. Jesus já nos disse, não vim trazer a paz, vim trazer a espada. Jesus veio nos mostrar um caminho desafiador, mas que à luz da doutrina espírita é também recompensador. Então, é por isso que a doutrina nos convida a pensar com carinho sobre as ações que nós tomamos aqui e agora, porque elas refletem a construção e o caráter da nossa natureza espiritual. Ou seja, toda vez que nós nos depararmos com uma ação que nos convide a retribuir a ofensiva do mal com outro mal, que nós possamos parar e pensar, poxa, será que retribuir o mal com o mal vai realmente ser o caminho mais construtivo para mim enquanto espírito imortal que está aqui na Terra buscando construir uma série de valores que se coadunam com os princípios do Cristo, humildade, perdão, caridade, esquecimento das ofensas, indulgência, benevolência e por aí vai. Então que nós possamos pensar sobre isso. Mas claro, nós sabemos que não é fácil se desconstruir dos ditames do mundo de uma vez só. Esse caminho é gradual, até porque o nosso tempo espiritual é a eternidade. Que nós possamos naturalmente ter paciência, porque esse caminho também envolve os nossos erros. Provavelmente nós já reagimos e vamos reagir em algum momento com a impaciência ou até mesmo com outras ofensas. Isso pode acontecer, nós somos falíveis, estamos sujeitos a isso. Mas o convite da doutrina espírita cristã é justamente esse. É o convite para que nós exercitemos essa capacidade de nos modificar perante os desafios da vida, que são inúmeros. Como Emmanuel bem disse, a ideia não é que nós nos entreguemos perante a inércia, inermes, quietos, passivos, as chamadas correntes destruidoras do mal. Jamais. Para toda a força do mal, que nós possamos desferir uma força do bem correspondente, uma ofensiva do bem correspondente. E, inclusive, essa ideia de reagirmos positivamente tem muito a ver com o instinto de conservação, ou melhor dizendo, o fato de que nós não podemos simplesmente ficar de braços cruzados esperando o mal nos atingir, é contra uma das leis da natureza e uma das leis morais que está em O Livro dos Espíritos, que é a lei de conservação, ou seja, a necessidade que nós temos da autopreservação para que cumpramos os desígnios de Deus. É por isso que ninguém vai simplesmente ficar quieto esperando que o mal de toda sorte, seja ele físico, moral, enfim, qualquer outro, atinja a essa pessoa de maneira deliberada. Portanto, Deus incute em nós essa necessidade de nós reagirmos positivamente a qualquer mal que se apresente a nós. E Kardec deixa muito claro, o que é que Jesus quis dizer com a sua mensagem, que é: não significa justamente, como eu falei, que a gente vai se interdizer toda a defesa. A gente não vai se prevenir contra um mal que queira nos atingir. Na verdade, Jesus condena justamente o bater de volta naquele que atingiu a nossa face. Basicamente isso. Jesus foi muito claro que não reajamos com a violência, com o desamor, porque isso nos engrandece, nos dá mérito perante nós mesmos e perante a Deus e perante a construção de valores edificantes para o nosso próprio espírito. E Emmanuel reforça essa mensagem quando nos diz que a nenhum discípulo se deve retribuir violência por violência, que nenhum discípulo retribua violência por violência. Inclusive, nós tivemos um grande apóstolo desse ideal, que foi o Mahatma Gandhi, que conseguiu propagar uma doutrina de não violência que foi muito eficaz no seu contexto histórico. Algo muito inspirador até os dias de hoje. E dentro dessas nossas reflexões, eu trouxe uma passagem muito interessante, lá ainda no capítulo 12, de O Evangelho segundo o Espiritismo, em que Kardec nos diz, para que a gente possa compreender melhor como a gente pode colocar em prática essa não resistência ao mal.
considerando que muitas vezes nós vamos achar que o nosso orgulho foi ferido, que o nosso ego foi machucado e por aí vai. O que é que Kardec nos diz então? Ele nos diz que o homem deve aceitar com humildade tudo que seja de molde a lhe abater o orgulho, que maior glória lhe advém de ser ofendido do que de ofender, de suportar pacientemente uma injustiça do que de praticar alguma, que mais vale ser enganado do que enganador, arruinado do que arruinar os outros. E vejam, né, gente, aqui não tem como nós não nos lembrarmos do exemplo supremo dentro dessa questão das injustiças, que é ninguém menos do que o nosso Senhor Jesus Cristo, né? E é até comum no jargão a gente ouvir ou dizer, né? Nossa, pior foi Jesus, que sofreu tanto, né? Que acabou na cruz, que foi o ser mais perfeito que já passou por esse planeta, pregou a sua palavra de amor, e, no entanto, suportou pacientemente todas as injustiças que sofreu, suportou todas as condenações de crimes que não cometeu, suportou humilhações morais, martírios e todas as adversidades até ser morto e crucificado pelos homens orgulhosos, materialistas do seu tempo. Naturalmente, Jesus passou por toda essa trajetória e nos ensinou, né, triunfando sobre o mundo, que a vida espiritual é a nossa verdadeira vida. Então, Jesus soube nos mostrar, na verdade, de uma forma concreta, que essa ideia de recompensa pelos bens que decorrem dessa nossa não reatividade ao mal existe. Nós vamos construir em nós os valores espirituais positivos de acordo com o comportamento que nós tivermos diante dessas relações com o mal que nos advenha, né? Jesus nos mostrou claramente isso, porque ele triunfou sobre o mundo, ele se elevou diante do mundo. Então, Kardec nos diz aí com muita propriedade que, por mais difícil que pareça às vezes, se a gente sofre uma injustiça no seio da família, no mundo do trabalho, nas amizades, seja em que esfera for, muitas vezes a não reação pode ser o melhor caminho, por mais difícil que pareça. Porque se nós temos a certeza, e nós vamos ver isso adiante, de que nós não contribuímos para a gênese daquele mal, para que aquele mal se perpetuasse, então a nossa consciência perante o divino pode ficar absolutamente tranquila. E nós temos a certeza de que não há necessidade de retribuir o mal com o mal. Podemos ficar serenos e tranquilos, porque é isso que realmente importa. E como eu havia dito antes, Jesus foi muito sábio nos seus ensinamentos, porque ele sabia que, mesmo com tudo aquilo que ele trouxe, nós que somos seus filhos falíveis, seus discípulos falíveis, iríamos, de alguma forma, incorrer em erro com relação aos seus ensinamentos, como nós interpretamos falsamente muitas de suas mensagens. Então ele se antecipou a tudo aquilo que foi ensinado, né? Especialmente em relação às leis antigas, quando ele cita inclusive o olho por olho, dente por dente do Código de Hammurabi, e era comum que Jesus em suas passagens dissesse: eu, porém, vos digo. Ou seja, temos todo um aprendizado anterior que está calcado nos aprendizados da vida material, mas o que eu trago para vocês é completamente diferente. É algo que desconstrói todas as concepções que vocês tiveram até então. E o meu caminho é o caminho, a verdade e a vida. O meu caminho é o libertador. Conhecendo a verdade, vós vos libertareis, vós estareis livres. E é isso que Jesus vem nos trazer, quando traz uma outra concepção a respeito dos ensinamentos antigos. E eu trago mais uma vez outra reflexão muito importante sobre esse nosso estudo, que ainda está no nosso capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Kardec nos diz o seguinte:
Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa impune o mal, pode dar ao homem forças para suportar com paciência os golpes que lhe sejam desferidos nos interesses e no amor próprio. Daí vem o repetirmos incessantemente: lançai para diante o olhar, quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Ou seja, na medida em que nós exercitarmos ardorosamente a crença na vida futura, ou seja, na vida espiritual, na medida em que nós cultivarmos a fé em Deus e nessa justiça, nessa vida futura e também na justiça divina, nós vamos compreender pouco a pouco que os males que venham a nos atingir ou que venham a atingir o mundo serão sanados, porque Deus não permite que mal algum seja infligido às suas criaturas ou ao mundo de maneira arbitrária, de maneira injusta. Daí vem a importância da oração diante das nossas adversidades, diante dos desafios, para lidar com as pessoas que representam obstáculos em nosso caminho em alguma medida. Daí o sempre se conectar com Deus, pedindo forças, pedindo apoio, proteção, pedindo amparo à espiritualidade, para que a gente possa ter mais forças para lidar com aquilo que se apresente diante de nós e que muitas vezes seja difícil de lidar. Então é importante esse cultivo da fé nesse sentido, porque nós realmente estamos sempre suscetíveis às investidas do mal, nós não sabemos quando, como e onde as circunstâncias da vida podem nos mostrar esses acontecimentos, e é por isso que o cultivo constante da fé é um dos melhores antídotos em relação à resistência diante do mal, que é inclusive uma forma ativa de resistir ao mal. Orar. Orar é uma ação, não se trata de uma mera contemplação, é um agir, é um colocar-se em movimento perante Deus, é sintonizar com o pensamento, com a divindade, conectando-se com a nossa fonte criadora, o que nos leva ao raciocínio genial de Kardec, que é sempre lembrar de que nós somos espíritos. Nossa verdadeira natureza é a natureza espiritual. Quanto mais a gente eleva o pensamento para além do aqui e agora, lembrando que o nosso futuro é um resultado daquilo que desenhamos no presente, cada vez mais nós vamos criando uma espécie de armadura positiva, uma defesa iluminada diante das alfinetadas e dos golpes da vida, seja no nosso ego, no nosso amor próprio, no nosso orgulho. Isso vai nos fortalecendo cada vez mais. A concepção, a reflexão e a fixação em nossos corações e nossas mentes de que nós somos seres espirituais. Que nós possamos sempre ter essa reflexão em nossos corações. E é difícil, porque nós vivemos em um mundo extremamente materializado, que nos convida o tempo todo a chamadas paixões, ao exercício dos instintos, mas que nós possamos, dentro dessa vivência no mundo material, lembrar disso, do que nós verdadeiramente somos, do nosso propósito existencial, da nossa essência. O que não significa, naturalmente, que nós vamos nos alienar perante o mundo, porque o mundo está aí como ferramenta importantíssima para a nossa evolução espiritual, o mundo material, inclusive. Sabendo nós utilizá-lo de maneira adequada. E como Emmanuel muito acertadamente nos diz, qual seria então a melhor força para opor resistência ao mal? Naturalmente, o bem. Emmanuel nos diz que o bem é o único dissolvente do mal em todos os setores. Não adianta. Toda vez que o mal se apresente diante de nós, não sejamos nós aqueles que permitirão, enquanto espíritas cristãos inclusive, a sobrevivência e a permanência desse mal agindo com outro mal. Que nós sejamos firmes nesse sentido, que nós sejamos enérgicos, ativos,
operosos. O próprio Emmanuel diz em seguida que a atitude requisitada pelo crime jamais será a indiferença. Não podemos nos calar diante do mal. Não podemos nos omitir, ficar de braços cruzados. É preciso que a gente haja com a força do bem, ativo, enérgico, ou seja, repleto de energia positiva, renovador, vigilante, sempre atento e operoso, sempre disposto a agir. Que o bem, então, envolva o nosso espírito, que nós nos sintamos sempre mergulhados nessa força do bem. E, naturalmente, que isso sempre será um desafio diário, em diversas circunstâncias, mas que nós possamos refletir sobre isso e cultivar esse bem e essa disposição para agir, essa vontade de agir, sempre prontos a resistir ao mal de diversas maneiras e, inclusive, sempre prontos a ajudar, não é verdade? Porque a própria disposição em ajudar um amigo com a palavra de conforto, né, como um dos inúmeros desdobramentos da caridade nos mostra, ou nas chamadas pequenas ações do dia a dia, isso também são formas de apaziguar corações e muitas vezes agir positivamente para a neutralização dos males alheios. Até porque a caridade é uma força em movimento. E Jesus nos trouxe o conselho, como Emmanuel nos ensinou, né? Que é, dentro desse contexto, a defesa do perdão 70 vezes 7, porque afinal de contas estamos falando de amar aos nossos inimigos, e essa é também uma forma de exercitar o bem dentro de nós, na verdade. O perdão também, que é uma das virtudes mais desafiadoras de se colocar em prática, justamente porque mexe com nosso orgulho ferido, nosso amor próprio ferido, nosso ego ferido, mas que nós possamos colocar em prática também o exercício do perdão para com aqueles que nos machucam, porque muitas vezes nós somos algozes, nós machucamos, então que nós possamos pensar também que o outro é digno dessa atitude generosa que é o perdão, considerando que nós também somos criaturas ignorantes, capazes de errar. E Emmanuel nos diz ainda, né, que Jesus aconselha uma atitude de bondade diligente, ou seja, cuidadosa, atenta, zelosa e rápida, né? Uma bondade extremamente eficaz, transformadora, porque, como diz também o jargão, gentileza gera gentileza. Então, que nós sejamos um dínamo de bondade, um dínamo de gentileza, mesmo que o mundo nos ensine o contrário, e é muito comum que o mundo nos ensine o contrário, na verdade, o mundo materialista, mas é um dever de todo espírita cristão agir fazendo a diferença. Nós somos a diferença no mundo, podemos ser a diferença do mundo em termos de atitudes e ações positivas, e que tenhamos, sobretudo, a coragem de agir com a força do bem, sem temer. E para encaminhar a conclusão das nossas reflexões, minhas amigas e meus amigos, eu trago aqui para a gente a questão 932 do Livro dos Espíritos, em que Kardec indaga algo que é muito relevante para os dias de hoje e para as nossas reflexões. E o nosso codificador faz a seguinte pergunta: por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja dos bons? Vejam que interessante. Por que é que isso acontece, né? A gente sempre tem a impressão de que o mal está dominando a Terra em todas as ações. E os espíritos respondem com muita simplicidade: por fraqueza destes, ou seja, por fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. Ou seja, a atitude no bem precisa, falando de forma redundante, ser ativa. O bem não pode se esconder. O bem precisa ter coragem, determinação. Como se dizem, né? Como se diz, o bem precisa ir para cima com toda a sua positividade, com toda a sua energia, com a confiança no amparo celeste e no amparo do Cristo. O bem não pode se esconder, se acovardar, nem ser indiferente. Não pode. Porque os Espíritos dizem, quando o bem quiser, o bem preponderará, o bem será dominante. Então, que nós nos esforcemos para fazer com que este bem se espalhe sobre a terra,
porque essa é a nossa missão aqui na Terra. Sermos o sal da terra, a luz do mundo, fazer com que a nossa luz brilhe e assim por diante. E trazendo por fim um trecho de uma mensagem de um livro que eu estou lendo agora, que é outro livro de Emmanuel, chamado Palavras de Vida Eterna, também um livro de mensagens da mesma coleção Fonte Viva, do livro Vinha de Luz que a gente está estudando aqui. Existe uma mensagem chamada Defesa, coincidência ou não, em que um dos trechos interessantes que Emmanuel traz lá diz assim: dá-lhes a conhecer a própria rota no trabalho edificante que realizas, e a luz divina inspirar-te-á o verbo justo no instante certo. Ou seja, toda vez que o mal se apresentar perante nós, seja lá de que forma for, seja na forma do amigo que calunia, do irmão que ofende, ofere, ou em qualquer outra circunstância, que nós, enquanto espíritas cristãos, demonstremos a nossa postura firme do bem que Jesus nos ensinou, porque Deus nos inspira sempre a força necessária para que esse bem se propague, se edifique e se ilumine. Que tenhamos essa confiança, que é tudo para fazer com que nós exercitemos o caminho do bem. Isso é só o que nos importa. E que sigamos sempre com a consciência tranquila, sabendo que resistir ao mal com o bem não é sinônimo de covardia, jamais. É sempre uma demonstração clara, altiva e edificante, engrandecedora de coragem perante a espiritualidade, perante nós mesmos, perante nosso Senhor Jesus Cristo e perante nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Que tenhamos coragem no bem. É disso que precisamos. Que sigamos então com muita paz, muita luz. Novamente agradeço aos amigos da COFA pela oportunidade de compartilhar essas reflexões. Abraços a todos e fiquem com Deus. Queremos agradecer por essa maravilhosa reflexão. Muito obrigada, Antônio. Muito obrigada a todos que estão aqui nos acompanhando. E não se esqueçam de curtir essa página e compartilhar essa palestra para que ela possa alcançar cada vez mais pessoas que necessitam ouvir essas palavras. Muito obrigada a todos e tenham uma ótima noite.